Bom, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula do LODIGERJ, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho dessa legislação, sou a professora Raquel Stasiak, e muitos conhecem isso aqui, para quem já estudou para o TJ, em outros carnavais, né, outros concursos, é o antigo CODIGERJ, né, o CODIGERJ. Só que o CODIGERJ, ele foi revogado em 2015, ou seja, um ano depois do último concurso. O último concurso para o Tribunal de Justiça foi 2014 e logo após o concurso anterior, então tivemos esta novidade da revogação do CODIGERJ e hoje então você tem o LODIGERJ para estudar. É uma lei nova, tá? Isso é muito bacana, você poder estudar uma lei de 2015, já numa lógica constitucional, porque o antigo CODIGERJ, não sei se alguém aqui se recorda, mas ele era horrível, era uma norma de 1975 e que tinha 200 e tantos artigos, assim, e muitos capítulos e artigos inconstitucionais, não recepcionados pela Constituição de 88, então era uma confusão aquilo lá. Então hoje temos uma lei nova e olha que bacana, aqueles 200 e tantos artigos hoje se resumiram a 75 artigos. Tá? Então, nossa, melhorou muito. Só para ter uma ideia, antigamente eu precisava, assim, pelo menos umas 5 a 6 aulas para ver o CODIGERJ. Hoje o LODIGERJ, em 3 aulas, a gente consegue dar conta dele tranquilamente. Ele ficou muito mais enxutinho e as coisas ficaram mais objetivas, mais claras. E tem um detalhe também nessa lei, que ela é uma lei que deixa muito para regulamentação. Então, assim, ela define uma regra e ela diz assim, olha, detalhes você vai encontrar no regimento interno do Tribunal de Justiça ou será regulamentado por resolução do tribunal. Então, é uma lei que trabalha muito com resoluções do tribunal. Olha, detalhes eu não vou tratar aqui. Detalhes você terá em resoluções do tribunal, tá? Então, por isso que ele ficou bem mais enxutinho do que aquele antigo CODIGERJ, tá? Então, esta é a novidade. Em contrapartida, isso aqui diminuiu, né, comparado com o concurso anterior, mas a consolidação normativa aumentou bastante, né? A consolidação normativa é um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que também cai no teu concurso, é um dos pontos lá do teu conteúdo programático, e ela deu uma crescida no último concurso. A consolidação normativa caía sempre um pouquinho, mas no último concurso ela veio maior, tá? E o LODIGERJ agora diminuiu, tá? Então, o que nós vamos estudar no LODIGERJ? Isso aqui é uma lei estadual, tá? Isso é importante, é uma lei estadual, de competência privativa do Tribunal de Justiça. Só o Tribunal de Justiça pode fazer o projeto de lei, né, que define a organização e a divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro, tá? Como eu disse, uma lei estadual nova de 2015 e aqui ela anuncia, né, do que ela trata. É uma lei de organização e divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós vamos estudar nesta lei? Basicamente, assim, 2 coisas. A organização do Judiciário do Estado. Nós vamos conhecer todos os órgãos que compõem a Justiça Estadual, enquanto que lá na Constituição você estuda a Justiça toda, né? Você estuda aquele capítulo do Poder Judiciário que começa no artigo 92 e vai até o artigo 125. Então você estuda a composição e o funcionamento e a estrutura e a competência do STF, do STJ, dos tribunais federais, tribunais e juízes federais, dos tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes eleitorais, tá? A Constituição Federal,
ela não definiu a competência e nem a estrutura da Justiça Estadual. A Constituição Federal diz que competência de Justiça Estadual ficará a cargo da Constituição de cada Estado e uma lei de organização judiciária da competência privativa do Tribunal de Justiça, né? Então, como a Constituição ela não detalha muito a Justiça Estadual, né? Então nós temos regras na Constituição do Estado e a nossa lei de organização judiciária. Então aqui, o que a gente estuda aqui? Nós estudamos os juízes estaduais, nós estudamos os juizados especiais, cíveis, criminais, da fazenda, da violência doméstica e familiar contra a mulher, os juizados especiais das grandes torcidas, que a gente vai ver aqui também, que é uma novidade. Depois a gente estuda a segunda instância do Poder Judiciário do Estado. Primeira instância a gente estuda também o Tribunal do Júri, que eu esqueci, o Conselho de Justiça Militar e a segunda instância da Justiça do Estado, que é o Tribunal de Justiça. Então tem um capítulo, por exemplo, para cada um. Tem o capítulo do Tribunal de Justiça, o capítulo dos juízes de direito, o capítulo dos juizados especiais. Assim, a lei, ela desenvolve cada um desses órgãos. Isto é a organização. E a outra parte que a gente vai estudar aqui também é a divisão judiciária, ou seja, como o território do Estado do Rio de Janeiro ele foi dividido para efeito da administração da justiça. Porque a gente conhece muito a divisão do executivo. Nós sabemos que o território do Estado do Rio de Janeiro ele é dividido em municípios, né? Ele é dividido em regiões metropolitanas, em municípios. Os municípios, por sua vez, são divididos em bairros, né? A gente conhece muito esta divisão. Mas a justiça, ela tem uma divisão própria. Então, por exemplo, o Estado, ele é dividido em regiões judiciárias. Dentro das regiões judiciárias, você encontra o quê? As comarcas. Uma comarca, ela pode compreender um município ou mais de um, então você não pode confundir comarca com município, né? Por exemplo, a comarca aqui, da nossa área aqui, é a comarca de Nova Iguaçu, tracinho Mesquita. Ela compreende 2 municípios numa única comarca, né? Então essa divisão judiciária, a gente tem que estudar. E a comarca era um assunto terror nos concursos do TJ anteriores, porque a tua missão nos concursos passados era decorar todas as comarcas, você tinha que decorar todas, porque nós tínhamos comarca de primeira entrância, comarca de segunda entrância e comarca de entrância especial. E as questões da prova adoravam cobrar as comarcas, então, nossa, a gente criava até musiquinha para você decorar a comarca. Era o grande assim, tormento do candidato no TJ. Hoje você não tem mais esse problema. Por quê? São 2. As comarcas são de entrância especial e de entrância comum. Então eles unificaram, tá? Nesse Lodigerge, eles pegaram as comarcas de primeira entrância e de segunda entrância e viraram um tipo só, que são as comarcas de entrância comum. Então hoje é bem mais fácil, você só precisa decorar as comarcas de entrância especial, né? E o que não for de entrância especial é uma comarca de entrância comum, tá? Tem que dar uma lidinha nas comarcas de entrância comum, porque às vezes na prova eles podem colocar um local que não é comarca. Por exemplo, um município que está dentro de uma comarca, que faz parte de uma comarca, e perguntar se aquilo é comarca. Aí você tem que dizer que não, porque aquilo é só um município que integra, que faz parte de uma comarca, né? Então, mas é só uma lida, sabe? Dar uma lida. Antigamente não, você tinha que decorar tudo porque caía muito em concurso. Então isso também melhorou nesse Lodigerge, nesse código novo, tá?
Por que, professora, eles abandonaram o CODIGERG e criaram essa nova norma? Porque a nossa Constituição Federal de 88, ela diz que uma lei é que pode dispor sobre organização judiciária de um Estado. Uma lei. Isso está bem claro na nossa Constituição, lá no artigo 125 da Constituição. Só que o nosso CODIGERG, ele não era uma lei, tá? Ele era composto por 2 resoluções do Tribunal de Justiça. E você sabe que resolução do Tribunal de Justiça não é lei. Resolução do Tribunal de Justiça é ato administrativo de caráter normativo, não é uma lei. E aí o que aconteceu? O CODIGERG era composto por 2 resoluções do Tribunal, a 01 e a 05, resoluções, uma de 75 e a outra de 77. Aí quando veio a nossa Constituição de 88, a Constituição disse, olha, para organizar a justiça do Estado tem que ser lei. Então aquelas 2 resoluções, elas foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional com força de lei, mas não era uma lei, né? Então, em 2015, eles resolveram finalmente, né, fazer a nossa lei, agora é lei, antes era código, né? Eles chamavam de Código de Organização Judiciária, CODIGERG. Agora não, agora é uma lei de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro. E o que eu vou fazer com vocês? Eu dividi o LODGERG em 3 partes, tá? E ontem no portal eu coloquei para você o primeiro materialzinho. Na verdade, que material é esse? É a lei, só que assim, eu coloco uns comentários, eu faço uns quadrinhos, eu coloco às vezes uma questão de prova, né? Então você tem esse material. E aí, gente, você não precisa, tipo, comprar um LODGERG, ou, eu vou pegar um LODGERG na internet, não precisa. Esse material que eu vou deixar com vocês, ele já é a lei. Você não precisa comprar uma lei, tá? Só que a diferença de uma lei sequinha, ali no meio você tem questões, você tem algum comentário meu, você tem quadrinhos, assim, para facilitar um pouco o entendimento dos artigos. É como se fosse um código comentado, vamos dizer assim. Tá? Então não precisa depois você imprimir um LODGERG sequinho. Eu tenho um sequinho aqui, ó. Tem seus 70 aí, para não errar, 73 artigos. Então vamos lá, vou começar, tá? A gente vai iniciar. Já te dei essa introdução. É um número esquisito esse número aqui, eu tenho dificuldade de decorar ele, né? 6956. É a Lei 6.956 de 2015. Ela tem que título? Dispõe sobre, como eu expliquei para você, a organização e a divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, enquanto que lá na Constituição, como eu te expliquei, você estuda todo o poder judiciário, mas não se aprofunda em justiça estadual, por quê? Porque cada estado tem a sua. E a própria Constituição, ela prevê que os estados organizem sua justiça através da sua Constituição estadual e uma lei de organização judiciária estadual, tá? Então você vai estudar tudo sobre STF na Constituição, tudo sobre STJ na Constituição, tudo sobre tribunais e juízes federais, tribunais e juízes trabalhistas, eleitorais, militares, lá na Constituição. Só que justiça estadual, você tem que buscar o quê? Uma Constituição do Estado, daquele Estado, né? E a lei de organização judiciária daquele Estado. Então eu te pergunto, esta lei aqui, você pode estudar para fazer concurso, por exemplo, no TJ de Minas? Não, tá? Essa lei aqui, ela só vale para o Estado do Rio de Janeiro. Então você só vai ocupar essa legislação no concurso do TJ Rio de Janeiro. Ela é bem específica. Se você sair daqui do Rio para estudar, eu quero fazer o TJ São Paulo, aí você vai ter que baixar a Constituição do Estado, né, de São Paulo,
para ver o capítulo do judiciário e a lei de organização judiciária lá de São Paulo. Então, cada estado tem a sua. Hoje aqui nós vamos estudar como funciona a justiça do estado do Rio de Janeiro. Professora, cada estado organiza a sua? Sim, já entendi. Mas elas ficam muito diferentes? Não, não fica tão diferente assim não. Mas por que não fica tão diferente? Porque você tem a Constituição Federal que dá as diretrizes, né? E aí as justiças estaduais acabam ficando parecidas, mas elas não são absolutamente iguais. O que muda? Por exemplo, a composição de desembargadores. Aqui no Tribunal de Justiça nós temos quantos desembargadores? Isso cai em prova. 180 desembargadores. Se você for para um tribunal lá de um estado do norte, do nordeste, você já vai ver tribunais com 30, 40 e poucos desembargadores, tribunais bem maiores. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um dos maiores tribunais de justiça, né, do país. Lógico, perde para São Paulo, com certeza, mas é um dos maiores tribunais de justiça. Ele possui atualmente 180 desembargadores. Aí eu te pergunto, todos esses 180 desembargadores foram juízes antes, bom dia, antes de serem desembargadores? Todos os 180 desembargadores eram juízes? Não, porque a gente tem aquela regra que você não pode esquecer, está lá no artigo 94 da Constituição da República, é a regra do 5º constitucional, que a gente estuda aqui em detalhes, tá? Então, como se compõe o tribunal, né? Ele tem 180 desembargadores, dos quais 1/5, quanto dá 1/5 de 180? 36 desembargadores, eles não eram juízes antes de ser desembargadores. Eles eram o quê? Advogados ou membros do Ministério Público de forma paritária. Então, se são 36, metade de 36 dá quanto? 18. Então, lá no Tribunal de Justiça hoje, tem 18 desembargadores que antes eram o quê? Advogados, e tem 18 desembargadores que antes eram o quê? Membros do Ministério Público. Por exemplo, eu sou advogada, eu posso ser uma desembargadora. O que me falta? Vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho 10 anos de atividade profissional como advogada? Tenho, já tenho 10 anos, tá? Tenho notório saber jurídico? Tenho, a gente estuda o tempo todo. Tenho conduta ilibada? Tenho, que provem ao contrário, tá? E aí o que me falta? Só o QI. Eu preciso ter o meu nome indicado pela minha entidade de classe. Qual é a minha entidade de classe? A OAB. Então a OAB, ela precisa indicar o meu nome numa lista sextupla que é enviada para o Tribunal de Justiça. Aí lá no Tribunal de Justiça, eles descartam 3 nomes e mantêm 3 nomes na lista e vira uma lista tríplice. Esta lista tríplice é enviada para quem? Para o governador. Aí de novo, né, eu tenho que ser queridinha do cara e o governador precisa me indicar e eu me torno uma desembargadora do tribunal. Sem concurso, gente. Tá? Existe a possibilidade de eu me tornar um magistrado do estado do Rio de Janeiro sem concurso? Existe, que é a regra do 5º constitucional. Tá? Então, hoje, lá no Tribunal de Justiça, se são 180 desembargadores, significa que 1/5, ou seja, 36, não eram juízes antes. 18 eram advogados e 18 membros do Ministério Público do Estado, que também o MP, para cada vaga, o MP do Rio de Janeiro, ele indica quantos nomes para cada vaga de desembargador? 6 nomes. Esses 6 nomes são enviados para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, então, se reúne lá e descarta 3, vira uma lista tríplice que é enviada para o governador e aí o governador escolhe o promotor ou o procurador de justiça do Estado que deseja que se torne o desembargador do tribunal, tá? Mas por que isso, professora? Porque a Constituição Federal exige isso.
Isso está no artigo 94 da Constituição. Ela exige que o tribunal ele seja multifacetário, ou seja, que ele tenha várias faces, que o tribunal tenha um pouco de tudo, assim, um pouco de juiz, um pouco de advogado e um pouco de Ministério Público, porque o juiz julga, o advogado é essencial à administração da justiça e o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, o desejo da Constituição é que um Tribunal de Justiça do Estado, assim como o federal, também trabalhista, né, ele tenha um pouco todas essas carinhas aí, advocacia, Ministério Público e magistratura, tá? Então, aí hoje os 180 desembargadores estão lá, né? Eles estão lá. Aí como funciona? Hoje morreu um desembargador. Morreu um desembargador. Muito bem. Vamos ver quem é esse desembargador. Ele é da magistratura ou ele é da advocacia ou ele é do Ministério Público? Tem que ver quem é o desembargador que morreu. Ah, vamos dizer que ele é da magistratura. Então, como a gente vai preencher essa vaga de desembargador se a origem dele é da magistratura, é da carreira mesmo? Como a gente preenche? Abriu uma vaga de desembargador e o desembargador, ele tem origem na carreira da magistratura. Como a gente preenche essa vaga no tribunal? Mediante promoção de um juiz de direito. Qual é o juiz de direito mais próximo do cargo de desembargador? Juiz de entrância especial. Esse juiz, então, ele vai ser promovido. Os critérios são alternados, é uma exigência constitucional. Quais são os critérios? Merecimento e antiguidade, sempre alternado. Se a última promoção foi merecimento, esta então será antiguidade, né? E aí preenchemos a vaga do desembargador. Não. O desembargador que morreu, ele é da advocacia. Ele veio da advocacia. Então a OAB Rio de Janeiro será acionada para abrir um edital, para que os advogados se inscrevam e a partir dos inscritos a OAB escolhe 6 nomes e organiza uma lista sextupla, manda para o tribunal, reduz a tríplice, manda para o governador e aí escolhemos, o governador escolhe o novo desembargador do Tribunal de Justiça. Então é assim que se preenche as vagas dentro do TJ Rio de Janeiro com magistrados, né? Hoje temos 180 desembargadores, estão lá, já todos escolhidos, respeitando-se a regra do 5º constitucional, já está tudo definido lá, tem 36 que vieram da OAB e Ministério Público, 18 da OAB e 18 do MP e o restante é da magistratura. E aí quando um desembargador se aposenta, por exemplo, né, aí vamos ver que tipo de desembargador ele é. Ele é da magistratura, de carreira, ou ele é da regra do 5º? Ah, ele é da regra do 5º. Então, o preenchimento tem que ser feito conforme a regra do 5º. Ah, ele é advogado MP? Ele é MP. Então, o Tribunal de Justiça vai acionar o Ministério Público do Estado para que ele elabore esta lista sextupla, né? E aí o tribunal reduz a tríplice e manda para o governador e escolhe o novo desembargador. Tá? Esta regra do 5º constitucional, ela é muito importante, você começa estudando ela lá na Constituição e depois você vem para cá, porque a gente tem até um capítulozinho que trata, né, dessa composição do TJ e como se dá o preenchimento. Então lá no tribunal trabalham quem? Os desembargadores. E o tribunal é o nosso órgão de segunda instância, é o órgão que revisa as decisões que foram tomadas em primeira instância. E na primeira instância, que são aqueles magistrados que apreciam pela primeira vez o problema, né? Você tem o quê? Juízes de direito. Muito embora nós temos vários tipos de órgãos de primeira instância, você sempre vai encontrar ali um juiz de direito. O juiz de direito, por si só, já personifica um órgão. É interessante, cada juiz de direito que você vê, de bracinhos e pernas, é um órgão, né?
Você pode até cumprimentar, bom dia, órgão do Poder Judiciário, né? Ele é a figura do juiz, ele é um agente público, ele é um servidor, mas ele personifica um órgão. Quando você vê um juiz, uma pessoa de carne e osso, você considera ele um órgão do Poder Judiciário, tá? Então, por si só, o juiz de direito já é um órgão do Poder Judiciário e ele trabalha onde? Ele trabalha numa serventia judicial que a gente costuma chamar de vara, né? E essa vara fica dentro de uma comarca, né? E esse juiz de direito, ele tem uma competência territorial, que é limitada pela comarca. Então, se eu sou juíza de direito da comarca de Petrópolis, eu só posso julgar processos da onde? De Petrópolis. Se eu sou uma juíza de direito da comarca de Nova Iguaçu, eu só posso julgar aqui processos, comarca Nova Iguaçu, tracinho, Mesquita. Eu só posso julgar processos daqui. Essa é a minha competência territorial. Mas além da competência territorial, eu ainda tenho a minha competência definida pela matéria, tá? Porque dependendo do tipo de vara que eles me colocam, eu vou ter um tipo de assunto que eu vou julgar. Então, por exemplo, se eu sou uma juíza de direito da comarca de Caxias, né? Eu vou julgar processos de Caxias. Mas Caxias, gente, é uma comarca de entrância especial. Então, ali tem muito juiz, tem vários juízes que têm a competência para julgar dividida por matérias. Então, por exemplo, eu sou uma juíza titular da comarca de Caxias, que caí numa vara criminal. Que tipo de processos eu vou julgar? Que tipo de matéria? Criminal. Então, essa é a competência material, né? Ou seja, se eu caio numa vara de família, eu vou julgar processos de família. Se eu caio numa vara cível, eu vou julgar processos cíveis. Essa é a competência material, que é por matéria que eu vou julgar, né? Definida pela vara que eu vou assumir, né? E existe também a competência territorial, que é o limite, né? A jurisdição, o limite territorial da onde eu posso julgar processos, né? Vai? Quem chama? Oi. Como que define a competência material de um juiz? Vamos entender. Quando você vamos imaginar, você quer se tornar uma juíza de direito do estado do Rio de Janeiro. Você tem que fazer um concurso, né? Esse concurso é para juiz de direito, independente da matéria. Ah, professora, mas eu gostaria, meu sonho é ser juíza de direito criminal. Ah, minha filha, tem que torcer para você cair numa vara criminal um dia, tá? Porque não é assim que funciona. Poderá atuar. Você, quando faz concurso para juiz de direito do estado, você tem que estar preparado para cair em qualquer comarca do estado. Ah, você escolhe a comarca? Não é bem assim, tá? E também você tem que estar preparado para julgar qualquer matéria de competência da Justiça Estadual, né? Lembrando que a matéria da Justiça Estadual, gente, ela é uma matéria residual. Vamos entender? O que não é Justiça Eleitoral, o que não é Justiça Militar, o que não é a Justiça do Trabalho, o que não é Justiça Federal, é a Justiça Estadual, né? Então, nossa, é um desafio muito grande para esse juiz. E tem comarcas que tem um único juiz, é a chamada comarca de vara única, que é uma comarca de que tipo hoje? Comarca de entrância comum. Lembra que você tem comarca de entrância comum e comarca de entrância especial. Hoje só tem dois tipos de comarca. Acabou aquele negócio de comarca de primeira entrância, comarca de segunda entrância, comarca de entrância especial. Agora é só comarca de entrância comum e comarca de entrância especial, tá? Essa comarcazinha que eu tô te falando, que tem um único juiz ali, que é a comarca de vara única, é uma comarca de entrância comum.
você encontra essa comarca normalmente nos interiores do estado, né, onde não tem tanta demanda de processos, e lá você tem um único juiz. E esse juiz julga todas as matérias da competência da Justiça Estadual. E tem mais, se ali não tiver juiz vara federal, esse juiz do Estado ainda tem que julgar alguma matéria federal, se não tiver ali, né, uma jurisdição de vara federal. Tá? Então ele se vira nos 30 mesmo. E alguns acham que assumir uma comarca pequena é mais vantagem. Nem sempre, porque o cara tem que saber todo o direito para poder, né, julgar ali com firmeza, ter uma boa sentença. Nas comarcas maiores, o que vai acontecendo? Vai acontecendo as especializações. Isso a gente também vai aprender aqui. Como são criadas novas varas. Então imagina essa comarca de vara única. Daqui a pouco a Justiça entende, né, a Lei de Organização Judiciária entende que aquela comarca de vara única, ela não dá mais conta do recado. Então, vamos criar mais uma vara. Normalmente, as varas, elas vão ser uma criminal e uma cível, né? Só que aí, com o tempo, aquela vara cível, ela vai recebendo muito processo de um mesmo tipo família, né? Então, já se justifica criar a terceira vara naquele lugar. A gente criar a segunda cível ou uma primeira de família, dependendo ali da necessidade. Aí aquela vara de família, com o tempo, vai recebendo muito processo de família. Daqui a pouco ela se desdobra em outra vara de família. Aí fica a segunda de família. São dois critérios que eu estou te explicando para criar a vara. Tem o critério da especialização, que você cria uma mais específica, e tem o critério do desdobramento, quando você cria uma igual. Você cria uma de igual competência, porque aquela que tinha, ela já não dava mais conta do recado. Então você cria uma outra igual, é o desdobramento. Quando você cria uma mais específica, já é a especialização. Tem a possibilidade também, por exemplo, você tem numa comarca uma vara. Vamos imaginar uma vara de família, que um dia ela foi necessária, tanto é que ela se especializou de uma cível. Só que daqui a pouco eles viram que a demanda caiu, sei lá, o povo resolveu divorciar menos, e, enfim, a demanda da vara de família diminuiu. O que eles podem fazer? Transformar aquela vara de família numa cível, numa criminal. Aí é o critério da transformação, né? E aí tem uma outra modalidade também, é a seguinte: você pensa numa comarca grande, né? Comarca da capital, por exemplo. Ela tem o fórum lá do centro, fórum central, mas a comarca da capital, ela tem vários fórumzinhos regionais, que ficam assim em bairros distantes lá do centro, tipo Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Pavuna, Leopoldina, Meier, Madureira, Bangu, Campo Grande, Jacarepaguá. Todos esses bairros lá da comarca da capital, eles possuem fóruns o quê? Regionais, pequenos fórumzinhos. E aí o que aconteceu? Na comarca da capital foi criada a vara, só que ao invés de colocar a vara lá no fórum do centro, ela foi levada para onde? Para um bairro distante, muito populoso. Então esse critério de criação de vara é a descentralização, né? Sim, são os subcentros, que na verdade o Lodgerge chama de fóruns regionais ou varas regionais, tá bem? Então, tudo isso a gente vai estudar na divisão judiciária. Então aqui a gente vai estudar os órgãos e a divisão, como é que o judiciário administra o território do estado. Por exemplo, quem manda no município? O prefeito. Quem manda na comarca?
O juiz. Ah, o juiz, tá? Então é diferente, é outra forma de enxergar a administração, né? Porque você tem o poder executivo e você tem o poder judiciário. Aí pega uma área territorial, pega um município. Quem manda no aspecto executivo, quem é o chefe do executivo? O prefeito. Mas naquela mesma área fica uma comarca. A comarca é uma divisão do poder judiciário. Quem manda ali é o juiz, tá? Então, ok. O juiz de direito, como eu estava comentando, ele por si só é um órgão do poder judiciário. E ele vai trabalhar no fórum, né, que é aquela instalação que o judiciário constrói. Por exemplo, a sede do município, como chama? Prefeitura. A sede da comarca, como chama? Fórum, né? É lá que você encontra o juiz de direito e ele titulariza uma vara. Se for só um, a gente chama de vara única, né? Mas uma comarca maior, né? Você já tem várias varas e aí os juízes dividem a competência de acordo com a vara, o tipo de vara que ele foi colocado.